noite, irmãos. Deus os abençoe. Vamos orar na abertura desse culto. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Te agradecemos, meu Deus, que possamos aprender da Tua palavra, te adorar com todo o nosso coração. Tudo colocamos em Tuas mãos. Se algum irmão tiver alguma necessidade, também colocamos em Tuas mãos, meu Deus. Em tudo te damos graças. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar Brisa Suave. Glória a Deus. Quando descem lágrimas dos olhos e o coração se alegra, recebendo o Salvador, a brisa tão suave e serena me transporta num instante, bem pertinho do meu Deus. E eu começo a cantar um hino celestial e começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Quando sinto arder o fogo santo, a tristeza e o pranto dão lugar à comunhão. A igreja deixa então passar a hora, não tem pressa de ir embora. É tão bom estar com Deus. E eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Glória a Deus. Enquanto já nos preparamos para a palavra, vamos cantar Uma Gota do Teu Sangue sobre mim. Somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do Teu sangue sobre mim. Uma gota do Teu sangue sobre mim. Somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do Teu sangue sobre mim. Uma gota do Teu sangue, meu Senhor. Uma gota do Teu sangue, meu Senhor. Somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do Teu sangue, meu Senhor. Glória a Deus. Nesse culto vamos escutar a mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Então vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz,
Quem é digno de abrir o selo e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Agora, não está vendo que foi daí que veio? Foi aí que o pecado começou. Assim, está vendo onde está agora? Aí entra ela, sua semente da serpente. Está vendo? Agora, note. Exigia um parente redentor, e o redentor, parente redentor, tinha de nascer da raça humana. Aqui, isso nos deixa sem saída, mas deixe-me tocar a trombeta para você. O nascimento virginal produziu o produto. Amém. O nascimento virginal produziu nosso parente redentor. Nenhum outro senão o Deus Todo-Poderoso tornou-se Emanuel, um de nós. Emanuel, o parente redentor, foi encontrado. Você vê como Deus faz uma exigência e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça intervém e faz sombra sobre aquela lei e produz o produto. Amém? Oh, quando vocês chegarem ao lar, quando eu conseguir minha pequena cabana lá, a respeito de que o irmão Neville canta, quando todos ouvirem lá numa manhã, sublime graça, com doce som, salvou um feliz como eu, digam louvado seja Deus. O velho irmão Brana conseguiu, lá está ele, vejam. Sim, oh, é a graça que ensinou meu coração a temer. Foi a graça que abrandou os meus temores. Quão preciosa essa graça apareceu na hora quando criei pela primeira vez. Espere até que cheguemos a isso dentro de instantes. Oh, que coisa! Agora veja. O livro de Ruth dá um belo quadro disso, como Boaz e Noemi tinha perdido o marido. Sabem, me ouviram pregar sobre isso, não ouviram? Ergam a mão se ouviram. Sim, assim, vocês entendem, vejam, Boaz teve de se tornar redentor, e ele era o único que podia. Tinha de ser parente próximo, e ao redimir Noemi, recebeu Ruth. Esse foi Jesus, Boaz, tipificando Cristo. E quando ele redimiu Israel, ele recebeu a noiva gentia. Desse modo, vejam, tão bonito. Temos isto em fita, tenho certeza aqui em algum lugar, se quiser tê-la. Agora note, ele tinha de ser parente, assim veja, um anjo não podia fazê-lo, um homem não podia fazê-lo. Tinha que ser de homem, mas ele não podia nascer de mulher, um ato sexual. Assim, o nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, portanto, Jesus não era judeu. Jesus não era gentio. Jesus era Deus, exatamente. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual. Ele foi o santo sangue de Deus que foi criado. E não somos salvos por sangue judeu, nem somos salvos por sangue gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus. Isso é conforme a Bíblia. Ela diz que assim, somos salvos por assim. Veja, Jesus era Deus, ele não era nenhuma terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa, ele era a pessoa, era Deus, veja, ele era Deus, Emanuel, Deus desceu da sua glória, revelou-se. Eu amo aquela história de Booth Cliburn, aquele grande belo hino.
da sua glória. Sempre viva a história. Meu Deus e Salvador desceu, e Jesus era o seu nome. Nascido numa manjedoura, para os seus um estranho, um homem de tristeza, lágrimas e agonia. Oh, que benevolência, trazendo-nos redenção. Quando na escuridão da noite, nem um pouco de esperança à vista, Deus precioso terno colocou de lado os seus esplendores, humilhando-se para cortejar e salvar minha alma. Oh, quanto o amo, quanto o adoro, meu fôlego, minha alegria, tudo para mim. O grande Redentor tornou-se meu Salvador, o grande Criador tornou-se meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habita nele. Esse é aquele que preencheu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. E encontramos este livro agora. Deus armou sua tenda, veio de Deus para se tornar homem. Ele mudou sua condição de Todo-Poderoso para ser homem, para adotar a forma de homem, de modo que pudesse morrer, redimir o homem. Esperem até que o vejamos quando não há ninguém digno. Está vendo? Muito bem. Na Bíblia, no livro de Ruth, quando ler, você encontrará que tal pessoa era chamada o Goel. G-O-E-L, era chamado Goel. Era uma pessoa que podia preencher os requisitos. E o Goel tem de ser apto a fazê-lo, tem de estar disposto a fazê-lo e tem de ser parente próximo para fazê-lo. E Deus, o Criador de Espírito, torna-se nosso parente quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si e pagar o preço e nos redimir para Deus. Aí está o Salvador. Cristo nos redimiu agora. Estamos agora redimidos. Mas ele ainda não requereu sua possessão. Agora, você pode discordar disso, mas aguente só um minuto. Veja, nós veremos. Está vendo? Ele não a requereu. Está vendo? Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. Ele já nos redimiu, mas ele ainda não tomou posse. Ele não pode até o tempo designado. E então virá a ressurreição, e então a terra será renovada. E então ele tomará posse, sua propriedade, a qual obteve quando nos redimiu. Mas fará isso no tempo designado. Que coisa! Isto é descrito neste livro dos 7 selos, do qual estamos falando agora. Muito bem. O livro da redenção. Está tudo descrito aqui. Tudo o que Cristo fará no fim nos será revelado esta semana nos 7 selos, se Deus nos permitir. Está vendo? Muito bem. Será revelado. E revelado, à medida que os selos se abrem e são divulgados a nós, então podemos ver o que este grande plano de redenção é e quando e como será feito. Está tudo oculto nesse livro de mistério aqui. Está selado, preparado com 7 selos, e assim o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Agora, desculpem-me, entendemos? Agora, se quiser olhar nas Escrituras, pode ir a Jeremias e encontrar lá quando ele estava indo para o cativeiro da terra. Você sabe, ele comprou de seu tio, o filho de seu tio tinha uma propriedade e ele fez isso, selagem. E se tomássemos tudo isso, temos isso também nas 7 eras da igreja, aqueles selos e assim por diante lá. Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo, assim. E aqui estava o mistério, e esse mistério estava oculto. Muito bem, estava selado em volta e colocado aqui, o direito a tal e tal. Então, o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era e afixado aqui, fora deste lado, o direito a tal e tal. E continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como este, então era num rolo, quantos sabiam disso, chamado rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado podia se romper, um aqui,
qual era o mistério, rompê-lo, e podia-se ver qual era esse direito. Então, romper o outro e podia-se ver qual era esse direito. E a coisa inteira aqui são 7 selos. Tem os mistérios de Deus desde a fundação do mundo, todos selados aí, e revelados por 7 diferentes selos que, querendo Deus, que Ele nos permita puxar esses selos e dar uma olhada no livro e descobrir de que se trata tudo isso. Espero que tenhamos grande proveito. Ali, o mistério da redenção está selado até... Este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. O rolo de pergaminhos está aí. Sabíamos que estava aí. Sabemos que era redenção. Críamos que era redenção. Jeremias disse, este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isto, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Estão vendo? Que bela coisa aí sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne. Glória! Morreu! Ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Que coisa! Lindamente, muito bem. Agora, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na terra, e tudo que estas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí, lutaram por isso e o trouxeram e produziram as coisas pela fé, creram nisso, mas agora nos será trazido em revelação e da mão de Deus por vindicação. Deus disse que sim. Ele prometeu isso. Agora vejamos onde estávamos. Vamos ao versículo 2 agora. Esse é um longo tempo para o versículo 1, mas vamos tomar o versículo 2. Agora, provavelmente não ficaremos tanto tempo assim no próximo. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir livro e de desatar os selos seus? Agora lembre-se, leamos o versículo 1 novamente de modo a unirmos isso. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Deus, quem é esse? O detentor absolutamente original do livro da vida. Ele o retém, Deus retém. Quando Adão abriu mão, ele retornou ao seu dono original. Pertence a ele. E João, na visão, olhou e viu na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veja, dentro. Agora, quando chegarmos à abertura desses selos, você vai ver, vai lá atrás da escritura até o início para cada um desses selos. E a coisa toda junto, o mistério inteiro encontra-se bem aqui nestes selos. Está vendo? Cada mistério da Bíblia está nestes selos, e os selos não podem ser abertos até esse tempo. Eu provo isso aqui. Só um minuto. Note. Agora, o livro, lembre-se, está selado. Aqui está um. Está aqui este selo, então outro está enrolado, um selo, outro está enrolado, um selo. É um livro de redenção e a coisa toda junta forma o livro e está selado com 7 selos. E então está do lado de trás, é porque está enrolado. O mistério do selo está do lado de dentro. Só diz o cavaleiro do cavalo branco ou o cavaleiro do cavalo preto e outros mais do lado de fora. Mas o mistério do livro inteiro está nesses selos de Gênesis a Apocalipse. E o plano completo de redenção está revelado nestes 7 selos. É uma ocasião importante. Deus nos ajude a entender isso. Está vendo agora? E um anjo forte. Agora, versículo 2, o anjo forte com grande voz bradando, quem é digno? Digno do quê? Quem é digno de tomar esse livro? Agora, verificamos onde está o livro agora, com seu dono original, porque foi cedido por um filho, o primeiro filho de Deus,
numa raça humana. E quando ele abriu mão de seus direitos por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disso ao invés de a palavra de Deus. Veja, a mesma coisa que Adão fez. Abriu mão de seus direitos e quando o fez, retornou direto. Você não consegue ver onde essas eras estiveram. Está vendo? Retornou direto ao detentor original. E João, no espírito de pé aqui em cima, no céu, ele acabava de ser arrebatado nessa hora. Das eras da igreja, veja, viu as eras da igreja, então foi arrebatado no capítulo 4, disse, sobe aqui, te mostrarei as coisas que virão. E ele viu um assentado sobre o trono com este livro na mão, na sua destra. Pense nisso agora. E então, nesse livro estava um título de propriedade da redenção e estava selado com 7 selos. E então um anjo apareceu, um anjo forte, bradando com grande voz. Quem era digno de abrir o livro, de tomar o livro? Quem estava apto a abrir os selos? Quem estava apto a abrir este selo? Veja, o anjo perguntou, João viu, e ele disse agora quem é digno, que ele... Oh, que coisa... Talvez eu esteja apenas sentindo isso dessa maneira, mas que ele, disse o anjo, que ele, aqui está o livro da redenção, aqui está o plano da redenção, aqui está a única maneira de você chegar a ser redimido, porque aqui está o título de propriedade da redenção dos céus e terra inteiros. Queira ele vir adiante. Oh, que coisa! Fale agora ou cale-se para sempre. Que ele se apresente e requeira este livro. Quem é digno de fazer isto? E João disse, não houve ninguém no céu achado digno. Ninguém na terra achado digno. Ninguém debaixo da terra que alguma vez viveu e morreu foi achado digno. Ninguém foi achado digno. O chamado do anjo foi um chamado para o parente redentor aparecer. Deus disse, eu tenho uma lei. Um parente redentor pode ser substituto. Onde está esse parente redentor? Quem está apto a tomar isso? E veio desde Adão, investigando todos os apóstolos e profetas e tudo mais, e ninguém foi encontrado. Agora, o que me diz disso? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já viveu. Elias se encontrava lá, Moisés se encontrava lá, todos os apóstolos se encontravam lá, ou todos os que tinham morrido, todos os homens santos, Jó, os sábios, todos se encontravam lá. E ninguém era digno, nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de tomá-lo e abrir os selos. Agora, onde é que o Papa e todos esses entram? Onde está seu bispo? Onde está nossa dignidade? Nós não somos nada. Isso mesmo. Ele pediu para o parente redentor se apresentar, se ele pudesse. Mas João disse, ninguém era digno. Não que não houvesse pessoas dignas lá, agora como um anjo, como por exemplo, nós iríamos Gabriel ou Miguel. Mas lembre-se, tinha de ser um parente. Lembre-se, João disse aqui, é nenhum O-H-O-M-E-M, não anjo, não serafim. Eles não pecaram, mas eles estavam numa categoria diferente, nunca tinham caído. Mas este tinha de ser um parente redentor. Nenhum homem, porque nenhum deles havia sido redimido, nenhum homem era digno de olhar para ele. Oh, não, mas que coisa. Assim, era necessário um parente humano, e ele pediu isto, e não foi encontrado em parte alguma. Não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, hierarquia, nada que alguma vez nem mesmo tinham suficiente santidade para até olhar para o livro.
Ufa, mas que coisa, isso é um tanto forte, mas foi isso que a Bíblia disse, só estou citando o que João disse. A Bíblia disse que João chorou. Não como algumas pessoas têm ensinado. Eu estava ouvindo um homem ensinar, certa vez, disse, João chorou porque se achou indigno. Qualquer homem sob o Espírito Santo saberia que não se tratava disso, sob a inspiração de Deus saberia que não foi isso. Mas João chorou, eis o que penso, o motivo pelo qual ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir este livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Aqui está o livro, aqui está o título de propriedade, e ele será oferecido ao parente redentor que possa preencher as qualificações. Essa é a própria lei de Deus, e ele não pode corromper sua lei, ou melhor, não pode contestar sua lei. Está vendo? Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse, agora que esse parente redentor se apresente. João olhou. Ele olhou por toda a terra. Ele olhou debaixo da terra. E não havia ninguém. Aí a criação e tudo mais estava perdida. Claro que João chorou, tudo estava perdido. Seu choro não durou mais do que 1 minuto. Então lá se levantou um dos anciãos, disse, não chore, João. Que coisa. Seu choro não durou mais do que 1 minuto. João pensou, que coisa. Onde está o homem? Lá estão os profetas, eles nasceram como eu nasci. Lá estão os sábios, estão... não há ninguém aqui? Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo. Quero um homem que possa redimir. E não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Tudo estava perdido. Ele chorou amargamente. Ele estava triste porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido se não conseguisse encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguisse encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos lá, todo o ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Tudo tinha caído, os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos esses direitos tinham sido cedidos. E não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar, porque ninguém era digno. E ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Era necessário um ser humano. João chorou, porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. E veio uma voz de um dos anciãos, que estava no meio dos 4 animais viventes e toda aquela grande hoste do céu, disse, não chore, João. Que coisa, a graça de Deus. Não fiques quebrantado de coração, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu. Prevalecer significa lutar com e vencer. Que coisa! No jardim do Getsemane, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Está vendo? Ufa. Está vendo? O leão é a raiz de Davi. Prevaleceu. Venceu. Como Jacó, sendo suplantador. E quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme. Eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para o quê? Para um príncipe com Deus. Israel. Ele prevaleceu. E este leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu. Ele já venceu. Ele o fez. Está terminado, João.
Por favor, que coisa. Ele produziu um cloro que envia o pecador de volta às sujas mãos com sua sabedoria que corrompeu o ser humano, sim. Mas quando João se voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Quão diferente de um leão. Ele disse, o leão prevaleceu. Veja, novamente, eu posso usar isso aí. Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse, aí está um leão. Esse é o rei dos animais. O leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. Já me deitei nas florestas da África e ouvi as girafas berrando. E o grande e poderoso elefante com sua tromba no ar. E ouvi os animais selvagens do deserto dando seus gritos e gelaram o sangue. E os besouros até. E Billy Paul e eu deitados num velho lugarzinho recoberto com espinheiros. E ouvir bem distante um leão rugir e tudo no deserto se cala. Até mesmo os besouros param de zunir. O rei fala, oh, que coisa. Eu lhe digo, é aí que denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala. Este é o rei que é a sua palavra. Oh, ele disse... João, não te preocupes, não chores, não fique se quebrantado, João, eu te tenho aqui na visão, estou mostrando-te algo e sei que estás todo dilacerado porque tu sabes, não há nada que possa redimir, tudo está perdido, não houve ninguém que pudesse preencher o requisito, mas o leão da tribo de Judá, sabe, de Judá, vimos isso no quadro negro aqui, sabe, o emblema da tribo de Judá era um leão, lembre-se, o leão e o boi e assim por diante, a cabeça do homem, assim por diante. E eles observando aqueles serafins, aquela palavra, enquanto todos, Marcos, Mateus, Lucas e João, todos se encontravam em volta do livro de Atos. E ouvi um homem dizer, um grande ministro disse, o livro de Atos é apenas um andaime. Ele foi a primeira videira que a Santa Igreja já produziu. Sim, Senhor. E se ela algum dia produzir outra, será daquele tipo também. Tem-se algumas videiras enxertadas, estão produzindo limões. Deviam ser laranjas. Quando aquela videira chegar a produzir sua vara novamente, será exatamente como a original. E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos encontram-se lá guardando aquilo. A sabedoria do homem, o poder do leão, o trabalho do boi, a ligeireza do leopardo ou da águia, melhor dizendo, sim, os evangelhos ali, o quê? Lembram-se quando estudamos isso às 7 horas da igreja. Agora ele disse, o leão da tribo de Judá. Por que de Judá? Ó, Judá! O legislador não irá antes dele entre seus joelhos até que venha Siló, mas ele virá através de Judá. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, prevaleceu, ele venceu. E quando ele olhou ao redor para ver onde aquele leão estava, viu um cordeiro. Estranho procurar por um leão e ver um cordeiro. O ancião o chamou o leão, mas quando João olhou, viu um cordeiro, como havendo sido morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro, havendo sido morto. Que era isto? Que era aquele cordeiro? Estava ensanguentado, ferido. Um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo novamente. E ele estava ensanguentado. Oh, que coisa! Como você pode olhar para isso, pessoal, e permanecer pecador? Um cordeiro aproximou-se, o ancião disse, um leão venceu, o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e lá veio um cordeiro, trêmulo, sangue sobre si, feridas. Ele tinha prevalecido. Podia-se notar que ele estivera em batalha. Tinha sido morto, mas estava vivo novamente.
João não tinha notado este cordeiro antes, sabe? Aqui não havia sido mencionado antes. Em nenhum lugar tinha sido mencionado. João não o viu em nenhum lugar dos céus enquanto olhava, mas aqui apareceu ele. Observe, de onde ele saiu? De onde ele apareceu? Veio do trono do Pai, onde esteve assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se sentou à destra de Deus, vivendo para sempre para fazer intercessões. Amém. Ressuscitado lá, hoje como intercessor com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, esse é aquele de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto de cloro, o cloro do perdão do pecado. João olhou para esse cordeiro, e o cordeiro parecia como tendo sido morto. E então ele notou que ele estava ferido e cortado e moído e sangrando, um cordeiro ensanguentado. Foi esse que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar, e ele viu o cordeiro. Ele prosseguiu. João não o tinha visto, porque ele esteve na eternidade adentro, até mesmo fazendo intercessão e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta do sangue de touros, de cabras, uma oferta substituta, ele também, porque aqueles que criam nisso apontavam para ele, e o sangue ainda não havia sido derramado, de modo que ele estava lá para absolvê-los. Ele estava lá para absolver você e eu, e oh Deus, espero que ele esteja lá esta noite, por cada pecador. O cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? E o cordeiro prosseguiu na visão a essa altura, como tendo sido morto. Observe, vem do trono do Pai. Oh, imagine! De onde ele avançou para esta visão? Ele vem da glória, onde ele está sentado à destra de Deus. Ele avançou até João desde a glória. Oh, não seria uma coisa gloriosa se nossos pensamentos pecaminosos esta noite pudessem ser postos de lado o suficiente para aceitá-lo, e ele avançasse desde a glória esta noite para se manifestar a cada um de vocês? O Cordeiro avançando desde a glória para intercessões, muito bem, para fazer reivindicações, agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás, mas lembre-se, estes selos estão prontos para ser abertos, e o Cordeiro veio do santuário de Deus, avançou à frente. Espere até chegarmos lá naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio, o santuário está fumegando, não há mais intercessão. O sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembra-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta. O que ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me onde Maria poderia fazer intercessões então. O que Maria poderia oferecer? O que poderia São Francisco, Santo Assis, ou qualquer um, Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro. Um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não me importa quantos santos foram mortos, todos eles o mereceram, cada um deles, como o ladrão disse na cruz, pecamos e merecemos isto, mas este homem nada fez. Ele era o único homem que era digno. Aqui vem ele do posto da intercessão. Para que ele está vindo agora? Observe-o.
Que coisa. João estava chorando. Como fica tudo isto que vai acontecer? Disse, não chore, João, disse o ancião. Aqui vem o leão. Ele era aquele que prevaleceu. Quando ele olhou, eis que vinha um cordeiro ensanguentado que tinha sido morto. Qualquer coisa que é morta fica ensanguentada, sabe? Foi morto. Eis que veio um cordeiro. Tinha sido morto e ele apareceu. Oh, que coisa. Para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Amém. Você não tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Eis que vinha um cordeiro, ainda ensanguentado. João, não havia nada lá, toda a celebridade estava em pé ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Assim, aqui vem o cordeiro agora. Seus dias de intercessão estão terminados. Os dias de mediador. É aí que este anjo vai estar lá. Espere até que entremos os selos e não haverá mais demora, isso mesmo. Aquela meia hora de silêncio. Observe o que acontece naquela meia hora de silêncio por ocasião daquele 7º selo no próximo domingo à noite, querido o Senhor. Ele aparece para quê? Fazer suas reivindicações agora. Oh, que coisa! Aparece para fazer suas reivindicações. Agora ele tinha feito a obra de parente. Ele tinha descido, tornado-se homem morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, mas ainda não tinha feito sua reivindicação. Agora ele entra em cena para requerer seus direitos. Observe o que acontece. Oh, que coisa. Pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja, o ancião o chamou, disse, um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado. Mas agora aparece como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santo ainda. A coisa está fechada. Oh, irmão. Então, e lembre-se, isto vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora, observe com bastante atenção. Isto é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente. Por 2000 anos ele esteve lá atrás, um cordeiro. Agora, ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Vocês entendem? Muito bem, vamos prosseguir então. Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nesses 7 selos. Foi isso que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nesses 7 selos. E o Cordeiro aparece agora, depois de ser o mediador entre Deus e o homem, ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro. Esse é o seu direito. Deus o tem guardado, o mistério. Mas agora o Cordeiro chega. Ninguém podia tomar o livro, ele ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, sacerdote, o que for, eles não podem tomar, não. O livro, os 7 selos não foram revelados. Está vendo? Mas quando o mediador, quando sua obra é concluída como intercessor, ele aparece e João, o ancião disse, ele é um leão e ele aparece, observe. Oh, que coisa! Está vendo? Ele sai para tomar o livro. Agora, observe, para revelar os mistérios de Deus sobre os quais outros têm feito suposições em todas estas eras denominacionais. Veja então o 7º anjo. Se este livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o 7º anjo
tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. Nenhum sacerdote, papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais. A palavra de Deus vem somente a um profeta. Sempre. Malaquias 4 prometeu tal coisa. E quando aparecesse, ele tomaria os mistérios de Deus, com que a igreja ficou toda emaranhada em todas as denominações, e restauraria a fé dos filhos de volta aos pais. E então o juízo cairia ao mundo, e a terra seria queimada, e então os justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios no milênio. Entendem agora? Muito bem. Outros fizeram suposições na era denominacional, mas veja, ele tem de ser este homem. O sétimo anjo de Apocalipse 10, 1 a 4 O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora no decorrer das eras denominacionais. Agora, você pode ver porque eu não critico meus irmãos na denominação. É o sistema de denominação. Eles não adianta eles tentarem saber isto porque não poderia ser revelado. Isso é de acordo com a palavra. Eles o presumiram e creram que ali estava e pela fé caminharam por isto, mas agora foi provado com evidências. Amém. Oh, que coisa, que escritura. Agora observe, então é ele, o Cordeiro, que assume sua posição de rei, quando os seus santos vêm coroá-lo Senhor de Senhor e Rei de Reis. Estão vendo? Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10, 6, não há mais demora. Note, há 7 chifres neste Cordeiro. Notou? Tendo 7 chifres. Acabamos de estudar isso. Chifres significam poder para o animal. E note, ele não era um animal, porque ele tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Está vendo? Note. Oh, que coisa. Creio que tinha isso anotado em algum lugar. Para abrir os selos e desatar o título de propriedade e a mensagem ao último anjo. E ele assume sua posição de rei para fazer isso que ele aparece agora. Agora observe quando ele sai, os 7 chifres. Agora, quando ele viu esse cordeiro, João olhando para ele parecia que tinha sido morto, ensanguentado. E ele veio da eternidade e deixou de ser mediador. Então, reze a Maria quanto você quiser. Não havia ninguém no céu e na terra, ou nenhuma pessoa, nenhum ser em nenhum outro lugar que pudesse tomá-lo. João até chorou por causa disso. Amigo católico, não consegue ver isso? Não reze a alguma pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador, está vendo? Ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás intercedendo até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o Cordeiro agora sabe o que está escrito no livro. Assim ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá, de modo que ficou aqui atrás, mas fez a obra de mediador assim até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido e está terminado. E agora ele aparece. Está vendo? Ele fez sua obra de parente. Ele é tudo. Sabe qual era a obra de parente? Testificar diante dos anciãos. Lembra-se de Boaz tirando seus sapatos, assim por diante. Ele fez tudo isso agora. Agora ele vem receber sua noiva. Amém. Ele vem agora como rei. Ele está em busca de sua rainha. Amém. Amém. Neste livro está todo o segredo disso. Enrolado os 7 selos. Oh, irmão. 7 selos, esperando que ele venha. Note, tomemos estes símbolos. Bem, são só 9 horas, temos 3 horas ou mais para prosseguir. Vamos lá. Satanás fica me dizendo que as pessoas estão ficando cansadas, portanto, suponho que estejam. Mas vamos tomar isso mesmo assim. 7 chifres eram as 7 igrejas, veja. As 7 eras da igreja, porque essa era a proteção do Cordeiro. Aquilo com que ele protegeu seus direitos na terra foi um grupo de pessoas enviadas por Deus que protegeu, veja, o chifre no Cordeiro. 7 olhos
são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes. Gostariam de anotar algumas escrituras? Vamos só abrir nisso e vocês me dizem que vocês têm esse tempo. Vamos a Zacarias, ao livro de Zacarias, só um pouquinho. Leremos um pouco disto e eu não quero segurá-los demais nessas coisas. Mas ainda assim não quero que percam isto. O que é mais importante do que isto? Sim, o que é mais... O quê? Nada mais importante do que a vida eterna para uma pessoa. E precisamos entender isso agora e ter certeza que entendemos muito bem. Muito bem, Senhor. Agora, queremos ler Zacarias, capítulo 3. Acho que é isso mesmo agora. Zacarias 3, vamos só tomar esses símbolos aqui. Se tem as minhas escrituras anotadas. Eu estava simplesmente gritando por todo lugar esta tarde quando cheguei a isso. Assim, eu simplesmente não sei onde eu tenho correto ou não. Espero que tenha. Zacarias 3, vejamos se é. Tem 89 aqui, mas tem de ser 8 a 9. Muito bem. Muito bem. Sei que não pode ser 89. Zacarias 3, 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo, Cristo. Pois eis aqui a pedra que ponho diante de Josué, sobre pedra, esta pedra única, estão 7 olhos. 7 olhos. Eis que eu esculpirei a escultura ali, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade da terra em um dia. Agora, vamos abrir em Zacarias 4, 10. Escutem. Quem despreza o dia das coisas pequenas, Deus em simplicidade, veja. Porque esse se alegrará. Ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Os 7 olhos significam ver. Ver significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres e cada chifre tinha um olho, 7 olhos. Que é isto? Cristo, sua noiva. 7 eras da igreja. Dali houve 7 profetas que saíram, 7 videntes. Olhos. Assim o último tem de ser um vidente. Muito bem. Note, ele não é um animal. Ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem era ele? O dono. O dono original, que tinha o livro da redenção em sua destra. E nenhum anjo, nenhum ser angelical, nada mais podia tomar o lugar. E este cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro de sua mão. Ufa! Que foi isto, irmão? Esta é a coisa mais sublime na Escritura. Amém. Um ato que nem um anjo nem nada podia fazê-lo, e o cordeiro veio e o tomou da destra do que estava sentado no trono. E é isto. Agora ele pertence ao cordeiro. Amém. As leis de Deus exigiam, ele é aquele que o detém. A lei de Deus exigia um parente redentor e o cordeiro saiu segurando-o. Eu sou parente deles, eu sou redentor deles. Eu fiz intercessão por eles e agora vim requerer seus direitos por eles. Amém. Lá está o único. Vim requerer seus direitos nisso. Ele tem direito a tudo que perderam na queda. E eu paguei o preço. Irmão! Ufa!
Isso não o faz sentir-se religioso por dentro, não por boas obras que tenhamos feito, mas por sua misericórdia. Oh, espere um minuto. E aqueles anciãos e tudo mais começaram a lançar fora as coroas e dignitários, começaram a se prostrar. Veja, ninguém podia fazê-lo. E ele foi direto até a destra de Deus e tomou o livro da sua mão, requereu seus direitos. Eu morri por eles. Eu sou o parente redentor deles. Eu sou o mediador. Meu sangue foi derramado. Eu me tornei homem. E fiz isto para trazer aquela igreja de volta, aquela que vi antes da fundação do mundo. Ela era o meu propósito. Eu falei que ela estaria lá e não havia ninguém apto para tomar isto, mas eu mesmo desci e o fiz. Eu sou parente deles. Eu me tornei parente. E ele toma o livro. Amém! Oh, quem está esperando lá por mim esta noite? Quem é a igreja? Aquele que está esperando lá. Quem mais poderia estar lá por você? Aquele parente redentor. Oh, que coisa! Que sublime declaração. Um ato. Agora, ele tem o direito de propriedade da redenção. Ele o tem em sua mão. A mediação terminou agora. Ele o tem em sua mão. Lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo, mas agora está na mão do Cordeiro. Agora observe, o título de propriedade da redenção de toda a criação está em sua mão. E ele veio para requerê-lo também para a raça humana. Não requerê-lo para anjos, requerê-lo para os humanos, aos quais foi dado para fazer filhos e filhas de Deus novamente. Trazê-los de volta ao jardim do Éden, tudo o que eles perderam. A criação inteira, as árvores, a vida animal, tudo mais. Oh, que coisa isso não os faz sentirem bem? Ufa! Eu achava que eu estava cansado, mas não estou agora, estão vendo? Às vezes acho que estou ficando muito velho para pregar, então começo a ver algo e acho que eu sou jovem novamente. Sim, isso mexe com vocês, estão vendo? Porque eu sei disso, que há alguém lá esperando por mim. Há alguém que pagou o preço que eu não podia pagar, isso mesmo. Ele fez isso por mim, Charlie. Fez isso por você, fez isso pela raça humana inteira e agora ele aparece para requerer seus direitos de redenção. Requerê-los para quem? Não para si mesmo, para nós. Ele é um de nós. Ele é o nosso parente. Ah, que coisa. Ele é meu irmão. Ele é meu salvador. Ele é meu Deus. Ele é meu parente redentor. Ele é tudo. Porque o que era eu sem ele, o que poderia ser sem ele, assim, veja, ele é meu tudo e ele está lá como nosso parente. E agora ele esteve intercedendo por nós até esse tempo. E agora ele sai e toma o livro da redenção para requerer seus direitos do que ele fez por nós. Eles morrem. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, onde quer que adormeça, que acontecerá, a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará. Ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem, o último selo é aberto, aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja lavada pelo sangue. Agora, a criação inteira está em sua mão agora. Baseado nisso, o plano inteiro de redenção está selado por 7 selos misteriosos nesse livro que ele tomou. Agora observe, e só ele pode revelá-lo a quem quer que ele queira. Ele o tem em sua mão. Veja, agora ele prometeu que isto aconteceria nesse tempo. Então, porque está selado por 7 selos de mistério, o livro da redenção. Agora observe, como agora, amigos, eu lhes disse, os deixaria sair às 8h30, mas deixei de lado 3 ou 4 páginas aqui para chegar a isso. Agora já passei das 9, de modo que possam retornar amanhã. Mas agora, neste livro cétuplo de selos de redenção, que o Cordeiro tomou consigo, era o único que poderia
fazê-lo. E ele o tomou da destra do que estava sentado no trono agora para requerer seus redentivos, para requerer seus direitos, para requerer para mim e para você aquilo de que ele nos redimiu. Veja, para voltarmos a tudo o que Adão perdeu no jardim do Éden, ele nos redimiu de volta a aquilo. Agora, com o Cordeiro, com o livro em suas mãos, estamos prontos para pedir sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o livro de 7 selos para nós e nos deixar olhar além da cortina do tempo só um pouquinho. Ó, que coisa. Note que quando ele tomou o livro, o título de propriedade selado, tenha isto em mente agora, abriu os selos do mistério para revelá-los, para trazê-los aos seus, veja, a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegarmos a isto nos selos, iremos voltar até lá e ver aquelas almas debaixo do altar clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está ele como mediador no altar, só mais um pouco, até haver outros mais que têm de sofrer como vocês, mas agora ele vem daqui neste último selo. Ele não é mais mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta com os direitos. Amém! E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda não impedirão os que dormem. Porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo for aberto e quando o 7º anjo estiver entregando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Agora, observe, veja isto. Que coisa, abriu os selos, revelou os mistérios, revelou-os onde? A última era da igreja, a única que está vivendo. As demais estão dormindo. Ele disse, se ele vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a 7ª vigília, na 7ª vigília saiu uma ordem, um clamor, aí vem o esposo. E quando fizeram a virgem adormecida, as igrejas nominais disseram, vocês sabem, eu creio que gostaria de ter esse Espírito Santo. Notaram vocês, os presbiterianos e episcopais, ou vocês ouviram minha mensagem em Phoenix para aqueles homens que se encontram lá na voz dizendo, bem, o que há com este autor dizendo, Santo Padre fulano de tal, quando a Bíblia diz, a ninguém chameis pai assim. Vejam, eles estão dormindo com eles, essa é a razão, mas quando eles se apresentaram e disseram sim, nós cremos. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher, disse, sabe, sou episcopal, falei em línguas outro dia, creio que recebi o Espírito Santo, mas não conte a ninguém, duvido muito disso, porque pode ser que você tenha falado em línguas, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Não pode ficar. Poderia você imaginar Pedro e Tiago e João e aqueles lá no cenáculo dizendo, temos o Espírito Santo agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais, saíram lá fora agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada de qualquer maneira. Isso mesmo. E lembre-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as Escrituras não dizem que elas o conseguiram, mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia, está certo? E as demais foram deixadas para o período da tribulação, certo? Pranto, choro, ranger de dentes. Essa é a igreja? Não, a noiva, a igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva, sim, Senhor.
entraram para a ceia das bodas. Oh, note que coisa. Os selos foram abertos porque na última era da igreja para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar seus súditos para seu reino. Sua noiva. Veja. Oh, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. Que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso. Onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Amém, amém. Ele chamará e eles responderão. Ele veio para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles viram isto. E já não há mais tempo naquele tempo. O tempo acabou. Está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor como um cordeiro morto para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é um mediador. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora, enquanto nos apressamos, quando o sangue deixava o propiciatório, em que se tornava tribunal, e quando o cordeiro morto se apresentou desde a eternidade do trono do Pai, e tomou os seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão. Rei! E ele chama sua rainha para vir se pôr ao seu lado. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse, assentou-se o juízo e abriram seus livros. E milhões de milhões o serviam, rei e rainha. E então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida. Isso é para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. Como dizia a meditação de um vaqueiro. A noite passada, deitado na campina, fitei as estrelas nos céus. E me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz, mas é escuro lá, uma trilha, dizem. Mas o espaçoso que conduz à perdição é todo sinalizado e resplandecente. Falam de outro grande dono. Ele está falando em termos de sua vida com o gado. Você já esteve no ajuntamento de gado, você poderia ver isso claramente. Falam de outro grande dono e ele nunca tem gado em excesso, assim dizem. Ele sempre arranjará lugar para um pecador que se deixe levar nesse caminho estreito e apertado. Dizem que ele nunca o abandonará e ele conhece cada ação e olhar. Pois, para a segurança, melhor sermos marcados, ter nosso nome em seu grande livro de registros. Pois dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe, e acharão lá, para serem marcados pelos cavaleiros, o juízo, aqueles profetas evidentes, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Se já esteve num ajuntamento de gado, você vê o chefe lá, e os cavaleiros e movendo-se naquela manada. Ele vê sua própria marca passar e fez o sinal de chefe. O chefe o vê, ele faz um aceno com a cabeça, seu pônei entra rodeando. Os que se espalharam, passando rente, a montes de chifres assim, aparta suas próprias vacas. Dizem que haverá um grande juntamento de gado, e vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, que serão marcados pelos cavaleiros de juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Assim ele disse, acho que seria um bezerro desviado, apenas um homem que está condenado a morrer sem marca. Eles fazem sopa com ele, veja. Que será separado no bando com os rústicos quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Está vendo quem é? O chefe dos cavaleiros. Ele é o cordeiro. Aos 7 mensageiros que estão em seus postos e conhecem cada marca. Note, aqui vem ele, deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto para se tornar um leão, rei, para trazer o mundo inteiro a juízo que rejeitou. Nosso parente redentor, então,
é rei sobre tudo. Por quê? Ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo. Está vendo? Então, requer sua herança, que é a igreja, a noiva. Ele a requer. O que ele faz então? Elimina seu oponente, Satanás. Ele o lança num lago de fogo com todos aqueles que foram inspirados por Satanás para rejeitarem sua palavra de redenção. Ele é rei agora. A misericórdia ainda está no trono. Não rejeite sua oferta. Está vendo? Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. E agora seu oponente, que ele tem dado problemas por 2000 anos, alegando, posso fazer com eles o que eu quiser, ainda os tenho, são meus. Perderam o título lá atrás, mas ele é o parente redentor. Ele disse que está aqui atrás fazendo intercessões agora, mas algum dia ele diz, eu os porei no sepulcro. Mas ele disse à igreja, eu vos farei sair, mas primeiro tenho de ser intercessor. Agora ele vem, sai da eternidade lá atrás, deixando o trono do Pai, onde ele assentou como intercessor. Agora ele vem para ser rei. Oh, para reger todas as nações com vara de ferro. Assentou o seu juízo. Oh, irmão nosso, parente redentor, detém tudo isto, isso mesmo. Sim, Senhor, o que ele faz? Ele desafia aquele oponente, Satanás. Eles são meus agora. Eu os ressuscitei do sepulcro. E ele toma todos os mentirosos e os pervertedores da palavra, e todos assim com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Está tudo terminado agora. Lança-os no lago de fogo. Oh, que coisa! Sabe de uma coisa? Quero dizer uma coisa aqui antes de encerrarmos. E então nós iremos nos apressar. Note, estamos agora no versículo 9, mas do versículo 8 até o 14, quero que note o que acontece. E todos que estavam no céu, e todos que estavam na terra. Escute só isso, deixe-me apenas ler. Eu creio que seria melhor se eu lesse no livro com o versículo 7 e observe o versículo 6. Eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 cabeças, ou 7 pontas, quero dizer, e 7 olhos, acabamos de explicar, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, 7 eram a igreja, 7 mensageiros que mantiveram aquele fogo ardendo. Está vendo? Muito bem. E veio o cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Assentado no trono. Agora observem, quando ele fez isso, observem que aconteceu isso e que é jubileu. Agora, isso é exatamente a abertura desses selos que acontece. Entraremos na meia hora de silêncio logo depois disso. Observem isso e começaremos a entrar. Concluiremos isso no próximo domingo à noite, bem aqui. E ouçam com atenção agora. Vocês estão prontos? Digam amém. Ouçam com atenção o que aconteceu quando ele fez isto. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer e João estava chorando. Aqui vem o cordeiro. Aproximou-se. Este livro estava na mão do dono original, porque o homem havia saído e o perdera, e ninguém mais estava apto a tomá-lo para redimir a terra. Nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse, mas o cordeiro se aproximou, nenhuma Maria, nenhum santo, isto, santo, aquilo. O cordeiro se aproximou, ensanguentado, morto, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando eles viram que havia um Redentor e todas as almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando todos viram, quando isto foi feito, isso ainda encontra-se no futuro. Hoje à noite ele é um mediador, mas ele chegará a este ponto. Observe.
E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses são aqueles que estão debaixo do altar, que há muito têm orado. Eles tinham orado pela redenção, pela ressurreição, e aqui estes anciãos estão derramando suas orações diante, porque agora nós temos um representante, temos um parente no céu, que veio fazer suas reivindicações. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para nosso Deus, observe, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles queriam voltar, aqui estão voltando para ser reis e sacerdotes. Glória a Deus, sinto-me bem o bastante para falar em línguas. Veja, observe. Sim, parece que não tenho suficiente linguagem com que poderia louvá-lo. Necessito de uma que nem mesmo conheço. Note, eu olhei, ouça isto, eu ouvi a voz de muitos anjos. Ouça que jubileu está havendo. Quando eles viram aquele cordeiro vir e tomar aquele livro da redenção, as almas gritaram, chegaremos a isso. Todos, os anciãos se prostraram, derramaram as orações dos santos. O quê? Lá estava representado um parente para nós. Eles caíram sobre suas faces e cantaram um cântico e disseram: tu és digno porque foste morto. Observe o que... Veja esses anjos. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhares. Ufa, note, com que grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. Que jubileu acontecendo no céu quando esse Cordeiro conduz, deixa esse posto de intercessão para vir aqui possuir o que era seu. Você sabe, isso mexeu com João. Ele deve ter visto o seu nome escrito lá. Quando aqueles selos foram abertos, deve ter ficado muito feliz. Escute o que disse: eu vi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, aqui dentro do mar, e a todas as coisas que neles há. Ouviram-me eu dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Oh. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Isso é que foi jubileu. Isso é que foi momento quando esse Cordeiro veio à frente. Veja, o livro está até mesmo selado no céu. Os mistérios estão. Você diz: meu nome está lá? Não sei. Espero que esteja, mas se está, ele foi posto no livro antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que representou essa redenção, veio o Cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, abriu o livro e abriu os selos e o enviou à terra, ao seu 7º anjo, para revelá-lo ao seu povo. Aí está. Oh, que coisa! O que aconteceu? Os gritos, os brados, as aleluias, os ungidos, o poder, a glória, a manifestação. E o velho João, que estava lá de pé, nosso irmão, clamando. Ora, ele disse: tudo no céu, tudo na terra e tudo no mar ouviu-me gritar: amém, amém. Ações de graças, honra e força e poder sejam aquele que vive para todo sempre. Isso é o que foi momento alegre quando aqueles selos foram abertos. João deve ter olhado e visto ali da cortina do templo e dito: lá está João. Ele estava tão feliz que disse: tudo no céu. Ele deve ter realmente gritado:
Não deve tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra, toda criatura, tudo mais, me ouviu dizendo, amém, ações e graças e glória, e sabedoria, poder e força e riquezas pertencem a Ele. Amém, porque quando a revelação veio de que o Cordeiro, o Redentor, nosso parente, tinha voltado do trono de mediação e tinha saído aqui para tomar sua possessão. Oh, em breve o Cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida. Oh, será uma vista gloriosa, todos os santos e brancos sem mancha, e com Jesus reinaremos eternamente. Oh, vinde-se-ai, o Mestre chama na palavra vinde-se-ai. Oh, eu fico sem palavras. Veja. Vinde-se-ai, podeis banquetear-vos na mesa de Jesus a qualquer tempo. Agora! Mas quando ele sair, não há esperança. Aquele que alimentou a multidão transformou a água em vinho. Aquele que disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Oh, que coisa! Aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias, aquele que disse estas coisas, aquele que está agora no tempo da revelação destas coisas sendo manifestadas. Vem-se-á. Oh, não perca isto, meu irmão. Agora inclinemos a cabeça só por um minuto. Amanhã à noite, pela graça de Deus, tentaremos abrir aquele primeiro selo, se Deus o abrir para nós e nos permitir ver o que esta revelação tem sido oculta desde a fundação do mundo. Antes que façamos isso, amigo pecador, ou crente morno da igreja, você é apenas membro da igreja, ou você não é membro de nenhuma? E se você é apenas membro, você estaria praticamente como se não fosse. Você precisa de um nascimento. Você tem de vir ao sangue. Você tem de vir a algo que simplesmente tire a mancha do pecado até que não haja mais lembrança dele. Se você ainda não fez os preparativos para se encontrar com o Cordeiro nos ares, e pelo poder de que fui investido por minha comissão, dada pelo Deus Todo-Poderoso e ministrada a mim por um anjo, uma coluna de luz, eu o exorto em nome de Jesus Cristo. Não tente se encontrar com ele apenas sendo membro de um clube-igreja desta terra. Venha enquanto o mediador, que eu saiba, ainda está no trono, fazendo intercessões. Porque chegará um dia quando você vai querer vir e não haverá mediador. Porque se vemos a hora em que estamos vivendo, na 7ª era da igreja e os mistérios de Deus tornando-se o que se tem tornado com o vindicado Espírito de Deus, mostrando tudo o que ele prometeu nos últimos dias, quanto tempo mais resta? Amigo pecador, venha. Senhor Jesus, as horas estão ficando tardias. Pode até mesmo ser mais tarde do que estamos pensando ser. E estamos felizes em ver esta hora se aproximando. É a hora mais gloriosa que o mundo já conheceu para o crente. Mas para o que rejeita, o tempo mais triste que poderia haver. Não se poderiam encontrar palavras no alfabeto, letras para formar palavras que pudessem expressar o sofrimento e a tristeza que estão à frente. E tampouco há palavras que poderiam ser tomadas do nosso alfabeto para expressar as bênçãos que estão à frente para o crente. Pai, pode haver alguns esta noite aqui sem esperança. E eles são seres humanos inteligentes. E agora, se o sangue ainda se encontra no propiciatório,
Permite que o Cordeiro caminhe do trono para o coração deles esta noite e lhes revele que estão perdidos. E com mãos ensanguentadas, diga: venham enquanto é tempo de vir. Eu encomendo a mensagem, Senhor, com minha oração, às tuas mãos. Faz o que tu quiseres, Pai, em nome de Jesus. De cabeça inclinada, se você não atendeu este apelo e não preencheu este requisito, se você apenas tem confiado em sua igreja, não havia nada que pudesse redimir, se você confiou na intercessão de algum santo, você ainda está perdido. Se tem confiado nas obras de suas mãos, algo que você fez, boas obras, você está perdido. Se você tem confiado na oração de sua mãe, ou na justiça de sua mãe, seu pai, se tem confiado nisso, você está perdido. Se tem confiado em alguma sensação, algum sentimento estranho, alguma emoção de falar em línguas ou dançar, se isso é tudo em que você tem confiado e não conhece o Cordeiro pessoalmente, não o conhece, então eu o exorto diante de Deus, acerte essa coisa agora com Deus. Do fundo do coração, ore. E apenas seja simples, porque Deus se oculta em simplicidade. Lembre-se, a Bíblia disse: todos quantos criam eram acrescentados. E enquanto oramos por você, confio que você tomará essa decisão eterna. Senhor, eu direi sim. Uma decisão é uma pedra, mas de que serve uma pedra sem um pedreiro que possa talhá-la para dar forma ao edifício, para ajustar o edifício? Então deixe que o Espírito Santo o talhe daquilo que você é para o que deve ser. Se você é apenas um membro formal da igreja, se é um pecador, o que quer que seja, se você está sem Cristo, sem o Espírito Santo, que Deus lhe conceda paz esta noite. Agora, Senhor, tão sensatamente quanto sei vir, então, tão escrituristicamente quanto sei vir, venho agora com estes que encomendei a ti com uma palavra. Estou confiando, Senhor, que a palavra encontrou seu lugar no coração das pessoas esta noite. Se há alguém aqui que não conheça ou não tenha essa segurança da doce presença do Espírito Santo habitando em sua vida, que mau gênio ou indiferenças ou egoísmo ou algo tenha cortado esta grande coisa deles e os tenha mantido fora dela, ou algum credo ou alguma sensação os tenha mantido fora da doçura do companheirismo de Deus, que isso agora seja desatado. E que o Cordeiro, esse santo parente ensanguentado, que veio caminhando do trono através das luzes místicas dos corredores do trono de Deus, apareceu para requerer sua herança. Deus concede esta noite que eles o recebam. Que cada decisão seja tomada solenemente e que eles se rendam somente àquele que pode talhá-los e dar-lhes a forma de filhos e filhas de Deus. Agora, em solene oração, estou fazendo isto da maneira que me sinto guiado a fazê-lo, de modo solene diante de Deus, conforme Ele tem se evidenciado a você. E você não era um cristão
ou não era o que chamamos que se une à denominação, mas quero dizer, um cristão que nasceu de novo. Mas você solenemente crê que a mensagem é verdadeira. E solenemente crê que somente pode ser salvo pela graça de Deus. E você realmente crê que Ele está falando ao seu coração agora e quer aceitá-lo e está pronto para que sua palavra o talhe daquilo que você é e o torne o que deve ser. Você testificaria isso ficando de pé? Se essa pessoa está aqui e quer tomar o que é totalmente suficiente, fique de pé. Pai Celestial, não sei fazer mais nada exceto citar a Tua palavra. Aqui estão homens de pé que sentem que não estão onde devem estar, prontos para este arrebatamento. Porque pode acontecer antes que o primeiro selo seja aberto para nós. E Pai, rogo por eles, eu como teu servo, ofereço esta oração ao grande intercessor Cristo. Enquanto eles oram, eu ofereço minha oração com eles sobre o trono de marfim de Deus, onde o sacrifício sangrento está colocado lá esta noite. E praticamente a qualquer momento pode deixar o trono para vir requerer sua possessão. Então não resta mais misericórdia, é juízo. Concede, Senhor, que essas pessoas que se acham aqui de pé, de coração, fazendo sua confissão e querendo deixar o Espírito Santo moldá-las e talhá-las e dar-lhes forma de pedras vivas na casa do Senhor Deus. Concede isto, Pai. Eu os encomendo a Ti agora. E Tu disseste, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. E agora Tu estás assentado lá na presença de todos esta noite, e eles estão de pé confessando-Te. E, Senhor, se isto é do fundo do coração deles, simplesmente tão certo quanto a palavra de Deus é correta, Tu estás agora fazendo intercessões por eles e aceitando-os nos domínios da graça e misericórdia do sangue purificador do Cordeiro sacrificial. E eles serão teus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vocês que veem estas pessoas de pé, este jovem bem ali, e aqueles que estão de pé, vocês que sentiram que todo o pecado e condenação se foram, quero que vocês apenas se levantem, alguns de vocês perto deles, apertem a mão deles e digam, irmão, estarei orando por você, irmã, estou orando por você, apenas apertem a mão deles, digam, Deus o abençoe, e agora o resto cabe à mão do Todo-Poderoso, digam, eu orarei e farei tudo o que possa para ajudá-lo a entrar no reino de Deus. Chamando hoje. Jesus está chamando. Ele está eternamente chamando hoje. Vocês o amam. Ele não é maravilhoso? Que faríamos sem isto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Alimenta-me, Senhor, da palavra, não deixando a vossa congregação como é costume dos incrédulos, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Querendo Deus, amanhã à noite, pela graça de Deus, tentarei com tudo o que há em mim pedir-lhe para
interceder para que o mistério destes selos, enquanto eles se abrem, proclamem a palavra de Deus ao povo. Até que os encontre, Deus esteja com vocês. E agora entrego o culto ao nosso nobre irmão Neville, pastor. Quantos amam o irmão Neville? Ora, todos amamos. Venha, irmão Neville. Irmão Neville, Deus o abençoe, irmão. Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly... Glória a Deus, como é bom escutar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Quanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Neste caminho temos provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo pra peregrinar por este caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo,
que o amor divino viva em mim. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim, que o amor divino viva em mim. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.